a atenção. Então, venha para dentro, todo mundo. Gente querida, nós estamos falando, todo esse ano, vamos falar sobre isso. Estou aqui de novo com a mesma missão, a missão que Deus nos deu lá no começo, no finzinho do ano passado. E nós precisamos falar sobre esse tema porque eu já repeti isso outras vezes, vou fazer de novo. Nós temos muitas necessidades nas nossas vidas. Nós, seres humanos, nós temos necessidades, muitas necessidades. Somos presos a muitas necessidades. Temos necessidade de ar. Quem tem asma sabe disso. Temos necessidade de calor, de frio. Temos necessidade de comida. Temos necessidade, enfim, são muitas necessidades que, faltando uma delas, nós teremos grandes problemas. E cada coisa nas nossas vidas, ela tem uma representatividade grande. Por exemplo, uma insuficiência renal. Eu não sei nem o que é isso, nunca penso nesse assunto. Mas tem gente que não sai da cabeça aquilo. Por quê? Porque ela precisa de máquinas para tirar o líquido do corpo. Então, todas as nossas necessidades têm uma representatividade significativa na nossa vida. Tem. Agora, de todas elas, tem uma que é muito grande, que na verdade tem tudo a ver com a própria existência. E qual é essa necessidade? Nós temos necessidade do outro. Nós temos necessidade de amar, de ser amado. É uma necessidade como a de comida, como a de água. Uma pessoa sem amar e sem ser amado, ela praticamente nem vive. Talvez sobreviva, mas com uma qualidade de vida muito ruim. Então, alguém que te compreenda, alguém que sinta falta de mim, nós temos necessidade do outro. Nós fomos criados com essa natureza, uma natureza social. Seres sociáveis. Não fomos criados para a solidão. Lá no comecinho da nossa existência, lá no livro de Gênesis, Deus já falou isso. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a raça humana esteja só, que os seres humanos. Não é bom que a solidão não é boa. Então, Ele nos criou com essa natureza de presença, estar perto de alguém, de ter significado para alguém, de que alguém perceba a minha ausência. Você não veio hoje. Por que você não veio hoje? Ué, onde você anda? Sabe essas coisas? Essa preocupação. Imagina você ver uma vida que ninguém se importa se você está ou não está. Imagina a indiferença com relação a você seria mortal. Se ninguém liga se você existe ou não, isso seria mortal, fatal. Por isso nós estamos falando sobre essa ideia de relacionamento, de estarmos juntos, de partilharmos o outro. E a igreja, ela é uma comunidade que tem o seu alicerce na comunhão. A comunhão é um alicerce, uma coluna que sustenta a igreja. E essa comunhão, ela decorre de uma experiência com Deus. A comunhão, ela é recorrente da experiência espiritual que nós temos com Deus. Damos o nome a isso de conversão. Para a igreja, quando nós nos convertemos, quando entendemos a
existência de Deus, quando entendemos que Deus, ele não é aquela religião que aprendemos lá na nossa família, lá com a própria igreja, vem nos dizendo que Deus é isso. Na verdade, nós temos acesso à religião, conhecemos os dogmas da igreja, a ortodoxia, quer dizer, a doutrina da igreja, mas não conhecemos Deus. Não sabemos o que Deus é de verdade, o que Ele pensa de verdade sobre mim. A grande maioria leva consigo uma ideia de que é um ser desprezível diante de Deus, de que Deus é um ser acusador que está num alto e sublime trono, com o dedo acusando os meus vacilos e os meus pecados. Esse é o conceito que a maioria faz. Então quer dizer que a conversão é quando você passa a conhecer Deus de verdade, saber o que Ele pensa de verdade a teu respeito, não o que disseram para você, o que Ele pensa a teu respeito. Quando você o conhece, então você passa por esse processo de transformação. E quando você o conhece, você já cai imediatamente nessa segunda fase da sua vida, que é a comunhão. Você já se apega ao outro. Quando você conhece Deus, você conhece o amor. E quando você conhece o amor, o outro, aquele que está do seu lado, tem outro significado, tem outra ideia. Então é basicamente isso. E em comunhão com Deus, somos instruídos, somos arremessados a ter comunhão com os nossos irmãos. Nós estamos falando isso desde janeiro, desde o finzinho, último culto de dezembro, estamos falando isso. Vocês já ouviram várias palavras que vocês vão ouvir aqui, vários textos que nós lemos, eles são repetitivos. Por exemplo, a palavra no original que fala sobre comunhão, falamos aqui várias vezes, que é koinonia. Koinonia é a palavra do original, do grego, que significa comunhão, que dá um sentido de que eu participo de alguma coisa, dá um sentido de que eu faço parte de algo, eu contribuo com alguma coisa, porque os seres humanos, eles estão vivendo uma ideia de existência, de que ele não serve para mais nada a não ser satisfazer os seus próprios anseios. Os seres humanos estão sendo bombardeados por essa ideia de existência, que eu não existo para mais nada a não ser satisfazer as minhas vontades. E isso é uma ideia mentirosa sobre a existência. Se somos seres sociáveis, eu preciso que o outro se sinta bem. Então, na verdade, eu não estou aqui só para me fazer feliz, eu estou aqui para fazê-los felizes. Estamos aqui nesse lugar para que as pessoas se sintam felizes. Então, a primeira ideia de koinonia, de comunhão, é que você participa, faz parte. Você faz parte de um todo, faz parte de um corpo. Você está inserido em algo. Você não é um cavaleiro solitário. Você não está vagando pelo deserto da vida sozinho. Não, você faz parte. Você tem família, você tem origem, você tem um pedigree. Então nós fazemos parte de algo. Quem é você? Eu sou da família tal. Não é assim aqui nessa cidade? Muitas vezes eu vi essa frase: você é gente de quem? Não tem aqui? Lá em São Paulo não tem isso, mas aqui tem. Você é gente de quem? Eu não sou nada nem ninguém, não. Não sou gente de ninguém. Não, você é gente de quem? Eu sou gente da Igreja Batista Nova Aliança. Tem uma família incrível lá. Sou cristão, sou servo de Deus. Então eu faço parte, eu estou inserido. Tem gente que sente falta de mim, tem gente que se preocupa comigo, tem gente que se incomoda com a minha ausência, tem gente que fica bravo quando eu erro, tem gente que está me observando, torcendo para que eu acerte, puxa a minha orelha quando eu erro. Tem gente lá, então quer dizer, eu faço parte, eles se importam comigo.
E a própria palavra generosidade também foi inspirada por esse vocabulário, por koinonia. Então a palavra generosidade vem daqui. Sendo assim, a igreja é um lugar onde se desenvolve a comunhão com todos os irmãos, um lugar onde vivem e aonde servem pessoas generosas. Está entendendo o que estou querendo dizer? Então, se essa moça está sentada nessa cadeirinha aí, ao lado do seu marido, aquele bonitão, cabeça grande ali, borracha, né, borracha? Ela sabe, estar sentadinha ali, sabe o que significa? Significa que é um lugar onde vivem pessoas que servem a Deus com generosidade. Então eu olho para ela, automaticamente está embutido no meu conceito sobre ela, que ela é uma pessoa que vive para a generosidade, em generosidade. É uma pessoa que faz parte de um corpo, de um grupo de pessoas generosas. Está entendendo? Está dando para entender o que estou dizendo? Quando eu digo isso, agora você diz, mas engraçado, eu não sou nem um pouco generoso, eu não sou nem um pouquinho generosa. Falei, então tem alguma coisa errada, porque isso aqui é um lugar de pessoas que vivem a mesma experiência, porque quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a generosidade, conhecemos o amor. E esse conceito de cavaleiro solitário, de viver sozinho, que se importa somente com o seu próprio umbigo, que se preocupa só com as suas coisas e com a sua vida, isso não é característico de ninguém que vive dentro desse lugar. Precisa ser transformado, precisa se converter. Esta palavra comunhão, koinonia, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. Muitas vezes. Nos faz pensar que ela é muito importante para a igreja, porque o Novo Testamento fala do começo da igreja. Então, se é uma palavra muitas vezes repetida, é porque ela é muito importante para a igreja. Comunhão é muito importante para nós. Nós devemos ter comunhão, por exemplo, lá no livro de João 1:3, fala que nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com Deus, o Pai, e com Deus Filho, e com o Espírito Santo. Então está dizendo que devemos ter comunhão com a Trindade. Essa palavra foi repetida muitas vezes. Falou sobre a comunhão na ajuda aos necessitados. E aí você vai ler o texto comigo, que era a origem dessa mensagem, que é 2 Coríntios 9:6. Mas digo isso, ok? Já achou aí, velho? Na Bíblia ainda, de papel. Mas digo isso, apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós
reverte em ações de graça, porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça. Só até aqui. O texto continua, mas eu vou parar aqui. Quer dizer o seguinte: falamos sobre comunhão, e a comunhão na ajuda aos necessitados. Nós somos pessoas que temos compreendido que Deus é nas nossas vidas, e que Deus se manifesta nas nossas vidas, nos dando em abundância. Somos um povo que vivemos em crise. A crise do país, o país está em crise, mas a igreja do Senhor, aqueles que habitam nesse lugar, essa congregação de pessoas generosas, elas continuam generosas no meio da crise. Por quê? Porque elas são supridas. Nós somos pessoas que compreendemos que Deus tem estado conosco todos os dias da nossa vida, e não importando a conjuntura social, não importando a taxa de juros, a taxa do desemprego, não importa o que acontece no mundo que nós vivemos, Deus, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia tem chegado, Ele tem nos dado, Ele tem suprido a nossa vida. E quando nós vivemos em comunhão, Deus usa as nossas vidas, a nossa generosidade, para acudir os menos favorecidos. Então a palavra comunhão, ela também é usada nesse cuidado. Nós vimos essa palavra comunhão no Novo Testamento quando se refere à vida espiritual. No 1 Coríntios 16 fala: não é verdade que o cálice de bênçãos que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Quer dizer, essa palavra comunhão, ela tem estado em todas as escrituras sagradas, porque é muito importante. Precisamos ter comunhão na nossa vida espiritual. Nós precisamos desenvolver uma estrutura que nos coloque em comunhão com Deus, em comunhão com a nossa vida espiritual. Digo isso por quê? Porque não é algo tão óbvio. Deveria ser. Se é tão bom, a Bíblia diz, nós entendemos que o céu, aonde é o céu? Aonde é o céu? Onde é o céu? Já falamos aqui. Aonde está o céu? Vocês não se arriscam? O céu é o lugar aonde? Então aonde está o céu? Aonde Deus está. O céu é o lugar aonde Deus está. Aonde é o inferno? É o lugar aonde Deus não está. Se Deus está na nossa vida, nesse lugar, por exemplo, não deveria esse ser o lugar mais incrível da face da terra? Quando aqueles discípulos se encontraram lá no Monte da Transfiguração com Jesus, qual foi a reação dos discípulos quando Jesus se transfigurou? Quando ele entrou na dimensão espiritual, o que Pedro falou? Quero morar aqui, vamos fazer uma tenda para nós, vamos ficar aqui, não quero sair daqui, porque esse é o melhor lugar do mundo, porque aqui é o céu, é onde Deus está. Foi o primeiro contato que aqueles discípulos tiveram com Jesus Deus. Então o céu é aqui, irmãos. Então esse deveria ser um lugar de muito prazer. Se céu é o lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar lá. Se tem 2 ou 3 pessoas caminhando em algum lugar, não deveria ser o melhor lugar do mundo para se estar? Se você dobra o seu joelho na sua cama, e quando você dobra o seu joelho na sua cama, você está diante do próprio trono de Deus, segundo a Bíblia diz, o altar da sua casa não deveria ser o lugar mais desejado da sua vida? E por que temos tantas dificuldades? Isso é comunhão com a tua vida espiritual. Nós não estamos em comunhão com a nossa vida espiritual.
muitas vezes nós desprezamos as atividades espirituais. Temos muita dificuldade, por exemplo, quando lemos a Bíblia. Alguém aqui já teve essa experiência de ler a Bíblia e as palavras saltarem para fora assim, e você vê claramente a voz de Deus? Muitas vezes estamos lendo a Bíblia e você vê aquilo pulando para fora assim. Não sei, acho que todo mundo deve ter essa experiência. Eu tenho muito. É assim que aparecem as mensagens. Você está lendo, de repente pula para fora uma palavra, chega. É Deus falando. Então, se Deus está aqui, não deveria ser um lugar mais desejado de toda a igreja, debruçado sobre as Escrituras Sagradas? Precisamos ter comunhão com a nossa vida espiritual. A igreja primitiva, ela é um exemplo bíblico de comunidade que vivenciou a mutualidade, a koinonia. Quando nós lemos lá em Atos 2, 42, nós vemos essas atividades fervendo no coração da igreja. Eles desenvolviam uma estrutura, por exemplo, na celebração da ceia. Atos 2, 46 fala sobre isso, que todos os dias eles se encontravam e se reuniam no templo e partiam o pão. Era uma igreja que desejava muito estar perto de Deus, e que eles exploravam demais essa estrutura da mutualidade, da comunhão com Deus, na solidariedade. Igreja, Atos 2, 45, eles vendiam as suas propriedades, distribuíam aqueles que tinham aos menos favorecidos. Quer dizer, era uma igreja que vivia isso à flor da pele, era algo tremendo aquela igreja de Atos 2, 42, na alegria e no louvor. Diz que todos os dias continuavam reunidos no templo, juntos participavam das refeições com alegria e singeleza, com sinceridade de coração, louvando a Deus em todo o tempo, com simpatia, e caía na graça de todo o povo. A igreja de Atos 2, 42, eles viviam intensamente isso. Irmãos, nós estamos falando sobre isso, por quê? Porque nós somos uma igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que tem acontecido com essa igreja dessa geração? Nós temos tido poucas experiências com Deus. Essa falta de apetite pela vida espiritual. Essa igreja de Atos 2, 42, que eu estou lendo aqui, era uma igreja que desejava estar com Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. Não, nada mais tinha tanto significado para eles quanto estar perto de Deus. E por consequência disso, por fazerem daquela atividade algo muito especial para eles, Deus se derramava poderosamente na vida daquelas pessoas. Eram pessoas que viam, segundo o próprio Jesus disse, os seus olhos serão abertos e vocês vão ver anjos subindo e descendo dos céus. Eles viam o próprio Deus. Aqueles lá que estiveram no Monte da Transfiguração tiveram esse contato direto. Eles entraram no próprio céu de verdade. E nós, essa igreja dessa geração, por consequência dessa falta de apetite espiritual, ela vive pela vida arrastando atrás de si uma vida pesada, uma existência desconfortável, como quem deve justificar a sua própria vida. Nossa vida tem tido poucas experiências com Deus. Nós temos desfrutado pouco das coisas de Deus. Aquela igreja de Atos 2, 42, lá no verso 46 fala: todos os dias continuavam unânimes, reunidos no templo. Quer dizer isso, a frequência na igreja. Todos os dias eles iam para a igreja, porque é lá que Deus se manifestava, e eles queriam ver esse mover do Espírito Santo de Deus. Então, comunhão, irmãos, ter comunhão com Deus é desejar as coisas de Deus.
Vamos fazer um churrasco. 100 pessoas vão atrás de churrasco. Jogo de futebol. Deus já começou a quebrar umas pernas por aí, já começou, né? Vamos jogar futebol. Lota futebol. Lotado. O que é isso, Marta? Está com essa cara espantada? Deus andou quebrando umas pernas por aí já esse final de semana. É verdade, não estou mentindo não. E vai... Lotado. Vamos num culto de oração? Ah, não dá, não posso, tenho isso, tenho aquilo outro. Pouco apetite espiritual. Desenvolvimento de atividades espirituais pequena. E uma igreja, pessoas que nutrem em seus corações pouco apetite por atividades espirituais, vão receber pouca atividade espiritual na sua vida. Ponto final. É assim que é. Aqueles caras, eles frequentavam a igreja. Tem culto de oração? Eu vou. Onde vai? Não, nós vamos lá. Nós vamos fazer uma reunião com os homens, não sei o quê. Não, eu vou lá. Não, nós vamos fazer uma reunião com as mulheres, porque nós vamos decidir isso no reino de Deus. Não, eu quero estar junto. Tem escola dominical. Ah, não vou não. Domingo é o único dia que eu tenho para descansar, né? Não vou não. Porque Deus não vai estar lá falando através da sua palavra. Você não deveria buscar? Fernandinho vai estar pregando no ginásio, vai estar cantando no ginásio de Rafaro. Fernandinho, de graça. Tem alguma possibilidade de alguém aqui não estar nessa reunião? Fernandinho. Nós vamos, o pessoal está pagando para ir ver. Agora, para Deus, nós não temos essa mesma coisa, esse mesmo desejo. Isso é um problema para nós. Olha lá, Atos 2:47, a parte A do versículo 2:47. Louvando a Deus e tendo a simpatia, quer dizer, caindo na graça, quer dizer, eles tinham uma comunicação simpática com a comunidade. É a comunhão que faz isso, a comunhão produz isso. A comunhão se dá pelo conhecimento da doutrina, da prática. O pastor Edmilson tinha um conceito teológico muito bacana, que ele falava muito disso, e a gente pouco se importava com isso. Ele falava sobre ortodoxia e ortopraxia, que são termos teológicos que não interessa para ninguém isso. Ninguém nem dá a mínima para isso. É horrível falar essas coisas num culto. Mas o conceito é muito importante. O que é ortodoxia? É a teoria. É a teoria da coisa. Estuda. Não, eu sou um teórico incrível. Eu tenho toda a teoria da coisa na minha cabeça. E quer dizer, a ortopraxia é a prática disso. Então, quer dizer, a gente só conhece, mas não pratica. E na comunhão não dá para não praticar. Não dá para você só conhecer a teoria. E também não dá para você praticar sem conhecer a teoria. Você tem que conhecer a teoria e praticar com base na teoria. O que Deus fala sobre isso? Deus é imperativo para Deus que um povo, que a sua igreja, que o povo que se chama pelo seu nome, que eles se envolvam uns com os outros, que eles tenham prazer em estar um na presença do outro, e que eles tenham prazer de estar aonde Deus esteja. É imperativo isso. Isso está na teoria, está escrito aqui. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei nele. Está escrito na Bíblia, é a teoria. Agora, irmãos, saber disso não funciona. Olha, eu estou com um problema muito grave de asma. Aí eu digo, Paulo, toma tal remédio assim, que esse remédio é muito bom para asma, resolveu meu problema. Uma única dose resolve todo o problema de asma. Paulo fala assim, beleza, já sabe, resolveu o problema dele. Ele sabe que tal remédio funciona para asma, e ele vai embora. E aí eu vejo ele no dia seguinte, colocando os bofes para fora. E aí, nossa, que problema, a minha asma. E aí? Você tomou remédio? Não. Resolve. Saber
não resolve, tem que praticar aquilo. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que ouvem a minha voz, a minha palavra e a pratica, é considerado a uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a minha palavra e não pratica é considerado um homem nécio. Sabe? Nécio quer dizer nécio. Que fez a sua casa na areia, e vindo os ventos e as águas batendo sobre ela, cai tudo, e é grande a destruição. Nós precisamos praticar o que nós conhecemos, precisamos praticar aquilo que nós vivemos, precisamos desenvolver uma estrutura com base naquilo que conhecemos, com base na ortodoxia, na teoria. Nós precisamos sermos práticos, colocar em prática tudo aquilo que nós conhecemos. A comunhão deve estar presente, aonde? Primeiro, na casa de Deus, para o culto. Tem que haver comunhão aqui. Hebreus 10, 25, não deixando, olha lá, Hebreus 10, 25, leia isso, irmão, porque muita gente peca aqui, às vezes não conhece a ortodoxia, não conhece a teoria. Olha o que ele fala, o escritor aos Hebreus: não deixando de vos reunir com a igreja, segundo é o costume de alguns. Não deixe de ir à igreja como alguns de vocês estão fazendo, é o que ele está dizendo aqui. Deve haver comunhão na casa de Deus. Você tem que ir para a igreja, meu irmão. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que estar junto com o teu irmão lá. Olha, chegou uma mensagem aqui para mim. Olha, estão matando todo mundo lá na Índia. Todos os cristãos estão sendo mortos na Índia. Chegou essa semana essa mensagem para mim. Gente, vamos para a igreja, vamos orar por esse povo. Vamos na terça-feira estar junto, todo mundo lá junto orando por esse povo. Tem que haver comunhão na igreja. Não deixe de se reunir, não deixe de ir para a igreja, não deixe de ir na reunião de casais no sábado, não deixe de ir na reunião de jovens no sábado, não deixe de ir na escola dominical do domingo de manhã, nem no culto à noite, não deixe de ir, porque tem muita gente fazendo isso. Está escrito aqui na Bíblia, tem muita gente deixando de ir para a igreja. Costume de alguns de não ir à igreja. Estamos aderindo a esse costume de não ir à igreja. Não tem comunhão sem isso não, gente, não tem comunhão. Não adianta, ninguém vai ser crente sozinho em lugar nenhum. Crente, a própria palavra, no bojo da palavra tem uma ideia de estarmos juntos. Sozinho não vai dar certo. Já experimentaram tirar um carvão do meio da fogueira e deixar de lado? O que acontece com esse carvão? O que acontece com os cavaleiros solitários que acham que eu posso servir a Deus sozinho na minha casa? O que acontece com eles? Apaga, esfria, perde a função, não serve para nada mais. Um carvão que não acende, que está apagado, qual é a finalidade dele? Só fazer sujeira. A vida do carvão, a utilidade dele é quando ele está na brasa, quando ele está ali aceso, ali ele produz um monte de coisa boa. Então sozinho lá fora você não vai fazer nada. Aonde deve haver comunhão? Onde a comunhão deve estar presente? Na oração. 2 Coríntios, Efésios 6,18 fala o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tem que haver comunhão aqui. Temos que orar. Nesse momento aqui, tem duas pessoas que sofrem com enfermidades. Não tem outra, mas eu estou dizendo o seguinte: nós temos aqui a Isabel, que a mãe dela está no hospital. A Simone, que a mãe dela está no hospital. São acamadas, estão nos momentos finais da vida. Sabe o que significa isso? Alguém se importa com isso? Isso é
perseverar na oração por todos os santos. Tem a nossa irmã que está lá padecendo, toda hora no hospital, sofrendo. A gente se importa? Tem alguém aqui orando? Como é que sabe disso? No culto de oração. Como é que eu vou saber para orar por essa pessoa? Estando aqui no culto de oração. Não perca. Comunhão deve estar presente nos relacionamentos pessoais. Malaquias 3,16 fala: depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu a sua oração. Quer dizer, nós temos que ter comunhão nos nossos relacionamentos pessoais. A conversa do povo tem que ser uma conversa espiritual. Temos que nos envolver nisso. Onde mais? No aconselhamento, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Irmãos, é comunhão, sabe? Aconselhar uns aos outros, ajudar as pessoas diante da palavra de Deus. Aí fala sobre o consolo e a edificação dos irmãos, Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aquela igreja estava fazendo isso. O que mais a comunhão, a mutualidade deve abraçar na sua vida? Olha aqui uma coisa importante. A comunhão da congregação começa na família. A igreja é a família das famílias. Deve haver comunhão dentro da sua casa. Olha para mim aqui, irmão, agora. Comunhão dentro da sua casa. Estou falando aqui, o que eu estou falando aqui é óbvio? O que eu estou dizendo aqui é óbvio? Não é. Colossenses 3,19 diz: o marido deve estar em comunhão com a sua esposa. Colossenses 3,19: maridos, amem suas mulheres e não tratem com amargura. Tem que haver comunhão do marido com a sua esposa, da esposa com o marido também. No 18 fala que a mulher deve ter comunhão com o seu marido. Mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos como convém a quem está, como quem está no Senhor. Como convém a quem está no Senhor. Tem que haver comunhão entre o casal. Deve haver comunhão entre um casal, uma comunhão espiritual. Olhem para mim aqui os casais que estão aqui juntos, ou que seu marido não está aqui, não importa, ou sua esposa não está aqui. Deve haver comunhão entre vocês, porque nós temos perdido. Quando o altar é destruído, o altar da oração é destruído num lar, ficamos vendidos. Nós devemos orar. O marido e a mulher, o casal deve orar juntos, deve dobrar o joelho ali no pé da cama, deve falar: Deus, olha por nós, nos ajuda. Estamos em dificuldades por isso e por aquilo, estamos enfrentando tal e tal situações, brigamos essa semana por causa de tal e tal coisa. Pai, nos ajuda, os dois juntos em comunhão. As discussões, as bobeiras de casais, para não falar idiotices, não gosto muito dessa palavra, não devem interromper a nossa comunhão. Deve haver comunhão entre vocês, maridos e mulheres. Deve haver um altar restaurado no pé da sua cama todo dia, de noite. Vocês ajoelhem-se lá, consertem-se lá, arrumem essa palhaçada toda, todo dia. Desculpa essa palavra palhaçada, escapou. Retiram isso. Ou não. Preciso arrumar outra palavra para colocar no lugar que dê a mesma conotação. Deus nos ajude a consertar isso. Precisamos arrumar a nossa casa. Estou falando porque eu sou casado, 24 anos casado, sei que preciso desse altar. Temos que
necessitamos desse altar restaurado, senão não sobrevive nem um ano. Os jovens casais aí, se não houver essa prática da oração, a comunhão na oração juntos, esquece. Filhos devem ter comunhão com seus pais. Olhem para mim, filhos. Todos os filhos, olhem para mim, devem ter comunhão com os vossos pais. Se não tiver comunhão com o próprio pai, com a própria mãe, vai ter comunhão com quem nesse mundo, hein? Se nós tivermos dificuldade de ter comunhão com os nossos próprios pais, como é que vai ser? Pais devem ter comunhão com os vossos filhos. Não podemos perder o controle. Efésios 6:4, pais, não irriteis os vossos filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Precisamos de comunhão dentro de casa, irmãos, custe o que custar. E o que eu estou dizendo aqui é uma coisa fácil? O que eu estou dizendo aqui é fácil? Não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Nós não temos nada fácil na vida. Tudo que está para fazermos aí é ladeira acima. Tudo que tem para a gente fazer é sempre quebrando pedras, é sempre no braço forte. Então, se tem que ter comunhão com a sua família, se nós temos a obrigação de botar a nossa casa em ordem, você tem que fazer, meu irmão. Não importa se é fácil, se é difícil, não importa que pé está, não importa se já perdeu o controle, não importa se você já acumulou muitos prejuízos, vai atrás do prejuízo, irmão. Tem que ter comunhão na tua casa, e eu digo isso em nome de Jesus. Se você não correr atrás desse projeto de comunhão em casa, está tudo perdido. Estamos comprometidos. O que se pode esperar de uma igreja que os membros não têm comunhão dentro de casa? O que se pode esperar de uma igreja que coloca o nome de Cristo lá na frente, que veio para testemunhar o nome de Cristo, que não consegue, que os seus membros não conseguem ter comunhão dentro da sua própria casa? O que vamos dizer de uma igreja assim? É uma igreja que está fadada ao fracasso, não vai conseguir um bom testemunho no lugar onde estão instalados. Será um testemunho de escândalo. O nome de Cristo não vai ser glorificado. O bom relacionamento entre os cristãos de uma igreja é uma das grandes bênçãos de fazer parte do corpo de Cristo. A alegria que há no sorriso. Eu estava ali fora agora, vendo os irmãos entrando, chegando, os atrasados, né? Porque já estava todo mundo aqui. Eu estava ali fora ainda, chegava um, chegava outro, chegava um, chegava outro. Comentei com uma irmãzinha que estava lá. É bonito ver as pessoas chegando na igreja, ainda que atrasado. É bonito ver as pessoas chegando na igreja. Nesse momento tem um monte de gente rindo, se divertindo, pagando caro, enfrentando trânsito para entrar dentro de um estádio de futebol, para glorificar o seu time de coração. Nesse momento, gente estão se preparando e saindo para a vida nas baladas e nas festas para glorificar o seu próprio estômago. Agora, quando pessoas saem de suas casas e vão na direção de uma igreja e entram, eu estava ali atrás, lá fora, e eu vi as costas das pessoas entrando, igreja adentro, reino adentro, comunhão com Deus, buscando a celebração do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso. Isso é incrível, irmãos, é lindo. E essa igreja precisa viver isso de verdade. Essa igreja precisa viver isso não apenas na teoria. Precisamos viver a realidade da comunhão com Cristo,
Precisamos ser as pessoas mais felizes dessa terra. Precisamos ser as famílias mais felizes dessa terra. Precisamos ser os jovens mais íntegros dessa terra. Temos que ser os maridos mais honestos e fiéis dessa terra. Temos que ser as esposas mais incríveis dessa terra. Temos que ser, irmãos, porque nós passamos pela mesma experiência espiritual. Nos convertemos diante do Todo-Poderoso, e Ele se comprometeu comigo e com você, que vai estar conosco enquanto estivermos lutando por essas primícias, por essa coisa incrível de fazer o seu mundo um mundo melhor, de fazer a tua família um lugar, um pedaço do céu. Precisamos nos comprometer com a própria vida, para que os nossos vizinhos ouçam, não as nossas brigas, os nossos xingamentos dentro de casa, mas ouçam os nossos louvores, ouçam você elogiar os seus filhos. Precisamos ser diferentes. Uma igreja é a congregação dos santos. Igreja é um lugar onde se reúnem pessoas que foram transformadas por Jesus. É um lugar onde habitam os santos. Os santos não habitam nos mausoléus, nos altares das igrejas. Não habita santo nenhum ali. O santo habita aqui. É você, sou eu. Essa é a ideia. A palavra santo significa ser separado deste mundo. Por isso que disseram que São Francisco é um santo, Santo Agostinho. Por que eles eram santos? Porque foram separados, eles tiveram uma vida de entrega total a Deus. Apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Pastor Alexandre, Gilson. Vocês viram? Não entendi a risada. Na boa. Sabe quem foi São Francisco de Assis? Um bêbado. Um bêbado. Vivia na esbórnia na vida. Uma pessoa que tinha o pior testemunho do lugar onde morava. Ele é o grande São Francisco de Assis. Eu não cheguei a ser bêbado. Meu testemunho não era tão ruim quanto o de São Francisco de Assis. Entreguei minha vida para Jesus. Estou servindo Ele até hoje, desde o dia que eu o encontrei. Qual a diferença entre nós dois? Nenhuma não. Na boa, não tem nenhuma não. E assim é com todos nós que estamos aqui. Quanto custa para você ser cristão? Quanto custa para você glorificar o nome do seu Deus? Custa caro. Eu sei, sabe por que eu sei? Porque eu pago esse preço. Eu pago esse preço para caminhar do lado do meu Deus. Não suei sangue ainda, mas já esteve perto. Todos nós, para caminharmos com Deus, pagamos um preço alto. Quem são os profanos, que é o contrário, o oposto de santo? São aqueles que não pagam preço nenhum, que vivem uma vida como São Francisco vivia antes de conhecer Deus, de esbórnia em esbórnia, que não pagam preço nenhum. Nós que caminhamos perto dele, pagamos o nosso preço. Lutamos com as nossas naturezas, lutamos com as inclinações que eu tenho, que todas elas são negativas, todas elas me jogam para a esbórnia. E eu luto todo dia com isso. Então, esse lugar é um lugar que se reúnem os santos de Deus. Por isso que Ele espera de você um comportamento diferenciado. Deus espera que você faça diferente na sua vida. Deus não vai chegar lá na Gaviões da Fiel e vai exigir nada da Gaviões da Fiel. Ele não vai lá dizer, eu quero que vocês sejam diferentes. Não, Ele não vai fazer isso. Ele não vai lá na Mancha Verde
na torcida do Palmeiras, dizendo: olha, espero que vocês sejam diferentes. Ele não vai. Mas aqui ele vai. Ele vai vir aqui dentro, e você que está sentado aqui, você está dizendo que você o ama. E ele vai querer de você uma posição diferente na sua vida. Isso ele vai querer. Quando vivemos em comunhão, desfrutamos todos os seus benefícios. Eu não sei se você tem algum amigo. Eu não sei quantos aqui podem dizer: eu tenho verdadeiros amigos. Eu posso contar na minha vida inteira, uns 3. Na minha vida inteira. Se eu conseguir na metade dos dedos de uma mão, eu estou muito feliz. Quando alguém tem um amigo, a Bíblia diz que ele é um homem rico. E a ideia de ter comunhão numa igreja como essa é que eu tenho 300 amigos aqui dentro. Pessoas que vão lutar por mim como verdadeiros amigos. E que, se possível, preciso for, darão as suas vidas por mim. Isso faz os amigos. Eu vi isso num episódio numa praia. Um amigo viu outro amigo se afogando. Amigo meu. Estávamos uns 15 na praia. E esse amigo viu um outro amigo se afogando. Partiu para cima dele sem saber nadar. E ele morreu por isso. Ele pagou o preço por isso. O salva-vidas pegou a pessoa que ele estava segurando. Imaginou que ele sabia nadar, pois ele que salvou a pessoa. Pegou a pessoa que ele estava, botou na prancha, botou no negócio que levou embora, e ele ficou lá. E ele não sabia nadar. E ele não conseguiu sair. Um amigo dá vida pelo amigo. Tenho 300 amigos aqui nesse lugar. Imagina que eu seria um homem milionário se eu tivesse 300 amigos aqui dispostos a dar a sua própria vida por mim. Você deve desfrutar dessa riqueza. Então, os benefícios da comunhão dentro da igreja é esse prazer, é o consolo na hora certa, é a tranquilidade, é um abraço amigo, é te sustentar até o fim, é o irmão que vai lá, mete a mão no bolso e diz: está aqui, irmão, vamos junto. Não, irmão, não, você não vai passar por necessidade perto de mim, não. Como é que eu posso viver sabendo que tem gente passando fome na minha frente, dentro da igreja? Como é que eu posso sentar na minha mesa, comer a minha comida? Não, irmão, isso não acontece. Ninguém passa fome nessa igreja. Ninguém vai passar fome aqui. Por isso que ele fala: já fui moço, agora sou velho. Ele falava isso, o sábio Salomão. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. Fazer parte de uma congregação como essa, que vive em amor, esses são os benefícios. Nunca vai passar necessidade. Vai ter sempre alguém perto para te acudir. Nós vamos estar juntos até o fim. Os nossos tormentos que vamos enfrentar na vida, não vamos estar sozinhos. Vai ter sempre alguém conosco, ombro a ombro, lado a lado. É assim num rebanho de ovelha. Como uma ovelha está cansada, uma encosta do outro, outra escola do outro, e continuam caminhando até chegar no destino. Isso, os animais fazem isso. Nós devemos fazer isso. Os benefícios de viver em comunhão são inúmeros. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que está reservado no céu para nós. Desfrutar aqui agora, nesse momento. Por isso, igreja amada do Senhor, você vai encontrar muitos exemplos aqui. Eu poderia falar sobre Davi, Daniel, os apóstolos, a igreja primitiva, Paulo. Muitos exemplos que viveram e usufruíram da comunhão de uma igreja. Agora, quando você entra e vai embora, entra e vai embora, entra e vai embora,
não se envolve, não se mistura, não usufrui. Essa falta de comunhão vai roubar de você o que você tem de melhor. E quando uma igreja como essa investe na vida de alguém, uma irmã aqui uma vez, passando um aperto, marido doente, internado no hospital, ela saiu para fazer uma visita no hospital, saiu de manhã, ia voltar de noite só. Muitos irmãos aqui entrou na casa daquela mulher, reformamos a casa inteira, pintamos, trocamos os móveis, as cortinas, fizemos uma reforma geral na casa dela. Quando ela chegou, tudo pintadinho, cortina nova, sofá novo, tudo certinho. Por que fizemos isso, irmãos? Para que a irmã tivesse um pouco de alento, alegria. Sabe, isso é comunidade. Tem que acontecer isso com frequência no nosso meio. Temos que estar atentos ao nosso irmão que está aí do lado. Isso é comunhão, isso é igreja, isso é reino de Deus. Amém? Fiquemos de pé todos, em nome de Jesus. Feche seus olhos.